O caso do apresentador Faustão, que precisa urgente de um transplante de coração, reacendeu um antigo debate. Doação de órgãos. Faustão está na fila de espera, assim como outras 65 mil pessoas. E pode ficar mais de 1 ano e meio nessa fila. Para falar sobre a importância da doação, a gente convidou aqui para o estúdio a médica Rafaela Campagnolo. Bom dia para você. Bom dia, Luz. Tudo bem? Tudo bem. Bom, não que a gente diga que o destino ou a sorte do apresentador tenham, graças a Deus, sugerido que a gente falasse sobre isso. Há muito tempo a gente tem que falar sobre isso, né? Sim. E uma pessoa famosa como o Faustão trazer esse assunto à tona, quer dizer, com todo o dinheiro que ele tem, ele também vai ter que ficar na fila. Qual é a importância das pessoas deixarem para os parentes a indicação de que são doadoras de órgão? Toda vez que existe uma pessoa famosa, né, precisando de algum tratamento, e aqui nós estamos falando do transplante, sempre reacende novamente isso. E isso é importante porque não só falando no Setembro Verde, mas fora do Setembro Verde, da gente falar de doação de órgãos. Então, como você falou, mais de 60 mil pessoas aguardam por órgãos, mais de 300 pessoas aguardam por coração, mais de 20 mil pessoas aguardam por transplante renal, ou até mais. Então, a nossa fila é extensa, então isso é importante ser falado, porque só a educação, só a mídia, só a gente falar muito disso é que vai mudar esse cenário. Então, hoje a gente tem uma taxa de recusa muito alta, infelizmente ainda, das famílias. A gente tem uma taxa de 47% de recusa familiar. Quase metade, né? Exatamente, quase metade. Então, se nós formos compararmos com países que são muito fortes no transplante, como Espanha, a taxa de recusa é de 12% só lá. Então, para que a gente mude esse cenário, para que esse doador, potencial doador, possa ser efetivado como um doador de verdade, é importante o trabalho na educação, o trabalho na mídia, o estudo, né, projeções de estudo, fazer com que mais médicos, enfermeiros, pessoal da área de saúde fale sobre isso, né? E hoje reacendeu tudo isso relacionado ao Faustão, que está aguardando um transplante de coração, e esperamos que ele consiga. Sim, né? É muito difícil conseguir. Ele e todas as outras pessoas que estão na fila, Exatamente. né? Então, hoje eu trabalho com o transplante renal, a gente sabe o quanto esses pacientes lutam para que eles consigam ter esse tratamento. E é muito importante a gente estar falando sobre isso aqui. E o fato do Faustão, um homem muito rico, muito famoso, que colocou ali a mazela dele à disposição do público para mostrar o quanto ele está sofrendo. O fato dele ter que ficar nessa fila, com todos os privilégios que ele tem. Sim. Isso mostra que o transplante de órgãos no Brasil é um sucesso e é confiável, Isso. né? O transplante de órgãos no Brasil, o Brasil tem o maior programa de público de transplantes do mundo. Então, a gente tem muito orgulho, o SUS, de ter isso. Hoje, quem rege a lista do transplante é o SUS, é o Sistema Nacional de Transplante. Não se faz transplante particular. Existem os transplantes particulares. Hoje, mais de 90% são transplantes públicos. Mas existem pacientes que estão internados em hospitais conveniados, hospitais particulares. Existem sim os transplantes particulares. Normalmente são de doadores vivos. Então, quais são os órgãos que podem ser doados em vida? Então, por exemplo, o rim e o fígado, né, um pedaço do fígado. Então, a gente vê hoje, né, na legislação essa permissão, às vezes, de fazer o particular dessa forma. Mas o restante, você está em uma lista única e você, de forma muito justa, então eu falo que o transplante hoje no Brasil, o SUS hoje, a equidade, né, que tanto se fala do SUS... O SUS cuida da lista. Exato. A equidade que tanto se fala lá nas diretrizes do SUS é que você é igual realmente. Mesmo você, por exemplo, como o Faustão, ele está priorizado na lista. Por que ele está priorizado? Porque ele está grave, sim, ele está fazendo diálise. A única situação que ele está priorizado é porque a situação dele é muito grave. Exato. Né? Então, isso é a equidade. É você justamente estar grave, você passa um pouquinho na frente do outro que não está tão grave assim. Mas, então, a lista ela é única, ele vai estar submetido a os mesmos processos, independentemente de condição financeira, independentemente de raça, cor, independentemente de qualquer coisa. Então, se há uma coisa justa, realmente,
essa lista de transplante no Brasil hoje. Existe, em outros países não funciona assim, né? Até a gente estava lendo algumas reportagens que ele poderia ir para os Estados Unidos, pagar 8 milhões de reais para poder ter um coração, ainda ficaria na espera? Sim, cada país tem a sua legislação. Então, o Brasil hoje tem uma legislação muito sólida que iniciou lá em 1997 e foi cada vez se melhorando, né, ao longo desse tempo. Então, cada país tem a sua legislação. Então, há a possibilidade de ir para outro país, talvez você pagar um transplante, só que o coração ele tem que vir de um doador falecido. Então, a espera dele, ele pode até pagar lá, mas a espera dele vai ser igual. E como a gente já falou, ele talvez, por ele estar muito grave, ele não consegue deslocar de um lugar para o outro. Isso também acontece aqui no Brasil. Às vezes a gente tem um paciente muito grave lá num estado longínquo, que precisa ser deslocado para um lugar onde tem um transplante melhor, onde tem esse tratamento, e ele não consegue, infelizmente, chegar até lá. Então a gente tem essa disparidade ainda entre esses estados. Isso é dos problemas ainda que o Brasil enfrenta. Então, não só a falta de doador, de efetivação de doador, né, mas também essa disparidade que existe entre estados. Nosso Brasil é um país continental, então ainda existe tudo esses problemas ainda a ser sanados, né? Doutora, voltando para a doação, mudou já há muito tempo, mas muita gente não sabe. Não basta ter na carteira que você é um doador, na carteira de identidade. Você tem que avisar a sua família que, se no caso de você ter uma morte encefálica, que seus órgãos sejam doados. Exato. Então, é muito importante a gente bater na tecla. Nós insistimos nesse discurso de que o Brasil hoje ele tem uma doação consentida, não mais presumida. Então, não se presume-se que você é um doador se você escrever em algum lugar. Você tem que avisar o seu familiar de que você gostaria de doar o seu órgão caso aconteça e que a sua família respeite a sua vontade. Então, converse com a sua família, fale com os seus filhos, com os seus pais, com o seu companheiro, companheira, de que se por um acaso aconteça uma morte encefálica, você seja um potencial doador, que você doe os seus órgãos e ajude até 8 pessoas a depender dessa doação de órgãos. Eu já vou deixar aqui, família, marido, eu sou doadora, hein? Já vou deixar aqui registrado mesmo, mas vou avisar também, porque é importante ter essa conversa, porque às vezes no momento da emoção que a pessoa acabou de falecer, você se sente tão apegado ao corpo, ao físico daquela pessoa que você não consegue dizer sim, né? Exato. E nós que trabalhamos com transplante, a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto isso muda a vida em absolutamente quem recebe um órgão. Doutora, muito obrigada, viu, pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada.